cena clássica do Evangelho, nós vamos ver o poder de integração da diferença, da contemplação do outro e de nos tornar iguais. A mulher adúltera do Evangelho, lembram dessa cena? Então aquela mulher estava vindo com as pessoas empurrando-a e com pedras na mão. Era uma cena clássica em que o Sinédrio queria que ou Jesus apedrejasse, o que mostraria que ele não era tão bonzinho quanto ele pregava, ou que ele não apedrejasse e dissesse isso publicamente, o que faria com que ele descumprisse uma norma da Torá publicamente e ali já seria preso. Era aquela velha situação, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Aparentemente não tinha saída para um homem comum, mas para um homem especial, sim. A multidão vai chegando, com as pedras na mão. Olha, nós sabemos que ele poderia usar algumas estratégias. Se a multidão está lá e você está conversando com sua vizinha, conversando e vem uma multidão com pedra na mão, na sua cultura, que diz que aquela mulher deveria ser apedrejada, e você faz parte daquela cultura, que o Código de Conduta Civil também é o Código Moral, que é a Torá, você sentindo que estava cumprindo um dever público, fazendo o que todo mundo fazia, quando a pessoa passava, a multidão passava, você que estava conversando, você também pegava a sua pedra para jogar, porque você estava reproduzindo o comportamento da massa, sem refletir. E a mulher foi chegando perto de Jesus, e ele poderia usar algumas estratégias diferentes daquele usou. Ele poderia, usar a capa da invisibilidade de Harry Potter e jogar sobre ela. Ela não seria vista e não seria apedrejada. 2, ele poderia fazer com que aquelas pedras se transformassem em pó, de modo que as pessoas não conseguiriam ter força com pó para jogar naquela mulher e ela morrer. Ele poderia fazer ela flutuar, ele poderia fazer qualquer uma coisa dessas que mudaria o componente físico-químico daquele ambiente, que ele tinha feito já, e ele não fez isso. Por que ele não fez isso? Ao meu ver, eu posso estar completamente equivocado, ele estava muito mais interessado em evangelizar a multidão do que em apenas salvar a mulher. Embora nos filmes em que se condense parte da narrativa sobre essa história, sempre mostre no personagem que representa Jesus um olhar de julgamento e de escárnio e de indiferença à multidão, porque está julgando, eu acredito que foi o contrário. Foi acolhimento. Foi acolhimento de dizer assim, vocês têm também sombras, e mesmo assim são acolhidos. Por que não acolher quem tem sombra? E com uma única pergunta, sem fazer um milagre, Jesus consegue dissolver o psiquismo coletivo e de obediência cega. Com uma única pergunta, que não é feita para a multidão, mas é uma pergunta feita para cada membro da multidão, ele devolve a cada um a sua individualidade, capacidade de autorreflexão, fazendo com que as pessoas parem de se comportar como cardume, parem de se comportar como todos e se comportem individualmente e percebam a incapacidade que nós temos de julgar. Assim, todos abrindo mão da pedra, ele pergunta para a mulher quem havia condenado ela e ele mesmo diz que não a condena. O que nós vemos ali é acolhimento de todos, acolhimento dela e acolhimento da multidão. E não salvando ela e execração da multidão. É o acolhimento das sombras que nós temos. Mas passou-se muitos tempos, muitos anos em relação àquela cena, centenas de anos, vários séculos. O ano passado, uma jovem chamada Fabíola foi flagrada por seu marido saindo do motel. E ele filmou e colocou nas redes sociais. E nós, desta feita com nossas pedras virtuais do WhatsApp, passamos a jogar nos grupos e divulgar e opinar e execrar sem se perguntar, e se fosse eu, que na hora da queda tivesse sido filmado, eu gostaria de tamanha exposição? Será que ainda não percebemos que precisamos construir, sim, em nós, a capacidade de viver praticamente o Evangelho? E que somente essa é a condição sem a qual nós não vamos construir um nível de fraternidade? E, sem sombra de dúvidas, nem necessariamente as pessoas que podem até nem acreditar no Evangelho ou em Deus, mas que todos nós sabemos que é necessário a identificação do outro como alguém que deve ser respeitado, reverenciado e reverenciado e com o qual eu aprendo. Será que a gente ainda não percebeu que sempre que eu rejeito esse outro, eu me empobreço? Por exemplo, num casamento em que eu acho que por ser o homem eu tenho mais autoridade e não percebo o que a mulher traz como acréscimo na vida do coletivo do casal, eu empobreço a relação? E que não é por acaso que as culturas onde a mulher é perseguida, elas beiram a barbárie e a Idade Média, e onde a mulher tem espaço e liberdade, elas são as culturas mais avançadas e mais civilizadas e mais sofisticadas que nós temos?
Se desde casa, desde a minha experiência em casa, num relacionamento afetivo, a convivência com o outro impede a igualdade da dignidade, imagina isso quando eu conseguir construir coletivamente. Imagina quando eu conseguir sair na rua e a pessoa que me é indiferente por não conhecê-la emane para meu coração um sentimento de amor como alguém que mora na minha casa. Imagine quando nós construirmos isso. Esse é o objetivo de estarmos aqui. Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet.